Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Vamos agora trabalhar nos nossos tópicos de literatura portuguesa. Hoje eu vou falar sobre a poesia camoniana, né? Um pouco sobre Luís de Camões. E espero que vocês estejam bem, que se cuidem, tá bom, gente? Esse ano a nossa feijoada de São Jorge vai ser em casa mesmo, né? Família, mas não tem problema, anos melhores virão. Então vamos lá, gente. Temos a nossa avaliação sobre o Alto da Barca do Inferno. Façam com calma, mande para o meu e-mail, tá, gente? Tem gente que está mandando pelo Escola 1, mandem para o meu e-mail, estou corrigindo, mandando no mesmo dia, tá bom? E não deixe até para cima da hora, vocês têm até o dia 30 para vocês. Hoje é dia 19, faltam 11 dias, tem muito tempo para vocês fazerem, tá, gente? Então façam com calma, olhem, tá legal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a poesia camoniana hoje. Eu vou dar ênfase aos Lusíadas. E depois se Deus quiser, vamos voltar, vamos falar das peças teatrais que escreveram sobre Camões, como Camões foi um personagem teatral. Inclusive foi meu tema de dissertação de mestrado, eu estudei mais um pouco, estudei outras peças, tá? Então vamos lá. Então vamos falar do Camões lírico e o Camões épico, tá? Então vamos lá, o Camões lírico, nós temos as formas, os temas na lírica clássica. Vamos o Camões como renascentista, o renascimento, né, que é o resgate da antiguidade clássica, não é? Vocês podem perceber que, por exemplo, vamos falar daquele contexto de época, que o William Shakespeare, como fala da Inglaterra, ele escrevia peças aos moldes da tragédia grega, por exemplo, Macbeth, do William Shakespeare. Você pode ver que as bruxas têm a função do oráculo, não é isso? E nós temos toda a presença da antiguidade clássica, né? Tipo, em Portugal, o Antônio Ferreira escreve uma peça, o drama histórico Castro, que é baseado no drama histórico, na história da Inês de Castro, que foi amada de Dom Pedro I, que foi assassinada pelo pai. Então ele escreve naqueles moldes da tragédia grega. O próprio nome Castro, você pode perceber que o nome nas tragédias vem o nome do herói trágico, Édipo Rei, Antígona, Medeia, não é? Então ele fala Castro, que ele fala sobre, e tem o coro, então tem aquela estrutura, 5 atos, não é? E nós temos toda então o Camões, né, vou falar do Camões um pouco, ele teve influência da escola renascentista italiana, né? Camões compõe uma forma mais perfeita na sua lírica, com os decassílabos e com as formas fixas do classicismo, né? Ele aprende o alto equilíbrio da disciplina, o virtuosismo formal, a reflexão sobre o sentido, o amor da vida. Então tudo que Camões pensa, não é o que ele diz, é um poeta filósofo. Ele mostra que sente, principalmente em relação ao que havia sofrido por causa das suas desavenças amorosas. Então ele escreveu uns sonetos. Sonetos são aqueles poemas, não é? Eu gosto de escrever sonetos, quem me acompanha nas redes sociais, não é? Que ele contém 14 versos que são dispostos em 4 estrofes, com 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 com 3, né? Então, que foi muito atribuído a Petrarca aqui. E o soneto, teoricamente, ele se começa em língua portuguesa quando, em 1527, Sá de Miranda retorna a Portugal e leva o soneto. Então, Camões escreveu um soneto decassílabo, tá? Que é o soneto petrarquiano, que ele teve nesse poema aqui, que é atribuído a ele: amor que é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é do que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha se perder, é querer estar preso por vontade, é servir quem vence o vencedor, é ter o que nos mata a lealdade, mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se é tão contrário a si, é o mesmo amor. Quer dizer, o amor é um tema universal, até o amor é um sentimento contraditório, né? Até hoje, né, se você pensar, você se identifica com esse poema. Então ele tem o Camões lírico, né? Ele tem esse poema, ele tem 2 temáticos, né? Ele tem o Camões lírico, né? Ele tem o Camões do desconcerto do mundo, né? Que ele se mostra, no próprio Camões lírico, que ele se mostra assim, toda a inversão dos valores do mundo que está errado, né, dos erros que aparecem no mundo. Então ele mostra assim muita coisa pelo mundo pelas avessas. Escreveu esse aqui: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Ele fala
do tema, né? Que eu vejo, eu sempre já falo nas aulas de literatura, que o que caracteriza a universalidade da obra é o quê? É ela ser atual em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. E isso é atual. Isso você fala da inversão de valores, que os errados estão certos, aí você é errado e você é punido. Pô, mas fulano errou também, eu que sou punido, né? Isso é bem atual, então você mostra a universalidade da obra. Então nós temos o Camões lírico. E eu não vou falar do Camões dramático, da peça teatral do Camões, porque eu acho que, né, para eu não me estender muito, e vamos falar, né, dos Lusíadas. Está nos Lusíadas, que é um poema épico. O que é um poema épico ou epopeia? Eu já falo, quando eu falo, eu sempre na minha aula inaugural, da aula, eu falo um pouco de teoria literária, aula de literatura, né, gente? Eu falo sobre gênero lírico, épico, dramático, subgênero que é narrativo. O lírico é aquele que tem o eu lírico, geralmente subjetivo, né? E ele geralmente se manifesta em forma de versos, né? Que você expressa sentimentos, emoções do eu lírico, que não tem nada a ver com o eu autor, né? Às vezes o autor é uma pessoa, o eu lírico ele é outra pessoa, né? O eu lírico é criado com uma voz que fala no poema, né? Então nós temos o gênero dramático, que é texto dramático, não é nada a ver de você brigar com seu namorado, com sua namorada. Você está fazendo um drama dramático, significa ação, movimento, que é um texto que é feito para ser encenado, montado. Mas só vira teatro quando? Quando tem palco, tem ator, tem direção. E nós temos o épico, que fala um feito heróico, um feito de um herói, né, os feitos de um grande herói, que representa o seu povo. Então Camões ele escreve nos moldes da épica tradicional, da época clássica, como Odisseia, do Homero, Ilíada também do Homero, Eneida, né? Então por aí por diante. Então ele escreve naquela estrutura de poema épico. Então cujo personagem, o herói é Vasco da Gama. Vasco da Gama ele não é o único herói, ele é um mero representante da bravura do povo brasileiro. Do povo português, perdão, estou pensando outra coisa aqui. Então, o poema épico ou epopeia é aquele que narra o mundo das realizações humanas, sua dimensão ideal e grandiosa, desvendado pelo poeta observador, que narra sucesso sem se misturar a ele. Ou seja, nós temos um narrador onisciente, aquele que participa de toda a trama e narra em terceira pessoa sem se manifestar. É uma narrativa em versos. Se, por exemplo, num gênero lírico, você pode ter uma recordação. O que é uma recordação? É relembrar com o coração. Ele tem um gênero épico, uma rememorização, que é simplesmente relembrar. Se eu chegar assim, você lembra, eu tive aquela namorada, eu gostei tanto dela, isso é uma recordação. Você está recordando, relembrando com o coração. Se eu falar, gente, na aula passada eu falei sobre isso, tem emoção aí? Não. Eu estou relembrando, é uma rememorização. Então, nós temos nesse poema épico, né, nos moldes, nós temos 5 partes, né? Então ele publicado, né? Ele foi publicado em 1572, né? E essa ideia torna-se realidade, que a obra de Camões, o nome da epopeia camoniana prende-se a luso, né? Que significa português. Então os Lusíadas, uma das mais significativas da epopeia universal, foi escrita em 10 cantos, 1.102 estrofes e 8.116 versos. Então, aquelas instâncias, né, que são uma outra estrutura. Então, ele tem 5 partes. Né? Ele tem uma proposição. O que ele se propõe cantar? Os feitos heróicos do povo português. Não é? Ele tem a invocação, que ele invoca as Tages, que são musas que habitariam o Rio Tejo. Ele tem o oferecimento, que ele oferece, dedicatória, aliás, ele tem uma dedicatória, que dedica o poema ao rei Dom Sebastião, rei da época, e ele tem o epílogo, a narração, e tem o epílogo, né, que no final ele conta a história, o epílogo escrito em 10 cantos. Então, no canto primeiro, nós temos aqui, vou ler um pouco da proposição, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram muito além da Taprobana. E em perigos de guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. Então, vamos lá, gente, analisando essa instância, né? As armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana. As armas dos barões assinalados são os portugueses, que da ocidental praia lusitana, a praia do Restelo, que eles são de onde saíram para essa aventura. Por mares nunca antes navegados, passaram muito além da Taprobana. Taprobana é o nome antigo do Ceilão. Em perigos e guerras esforçadas, mais do que prometia a força humana.
E entre gente remota edificar, novo reino que tanto sublimar. Chegar em lugares remotos, com gente que chamavam de gentios, nativos, povos primitivos, eles para expandir a fé cristã. Hoje em dia é condenado isso, que não dá, você expandir a cultura, você impor sua cultura, mas era como se pensava na época. Então ele fala, e também memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé do império e as terras viciosas da África e da Ásia, andaram devastando, e aquelas que por obras valerosas se da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenhar. Ele conta a história dos reis que foram expandindo a fé, né, pelo Império, pela África, Ásia, os povos orientais, muçulmanos. Aí a pessoa fala assim, mas que absurdo, impor cultura. Gente, eu sempre falo hoje em literatura, nós não podemos ser leitores anacrônicos. Ler um texto, por exemplo, do século XVI, com a mentalidade de hoje. Entendeu? O autor vivia a sua época, então é o que se pensava na época. No da barca do inferno, as cruzadas eles matavam em nome de Jesus, mas na hora da barca do inferno é visto como uma coisa sagrada, era como se via. Entendido? Tá? Então, vamos lá. Então ele fala assim, cessem o sábio do grego vitoriano, as navegações do grande que fizeram. Quer dizer, ele manda calar Alexandre o Grande, todos os troianos, os gregos, todas as aventuras, que as aventuras do povo português, as conquistas do povo português é superior a tudo isso. Aí tem a parte que a invocação, que ele invoca as Tages, que são musas que habitariam o rio Tejo, que ele fala, e as Tages minhas, pois criados, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora o som alto sublimado, no estilo grandioso e corrente, porque das vossas águas de Febordene, que não vem a inveja de Hipocrate, porque as águas de Fe, que era a fonte de quem bebia, virava poeta, entendeu? Então ele pede para Estágio para dar inspiração, para ele poder escrever poemas Lusíadas, né? E ele fala, vós poderoso rei, aqui é a dedicatória, cujo alto império, sol, logo nascendo ele primeiro, veio também no meio do hemisfério. Vós que quando esperamos julgo vitupério, do torpe israelita cavaleiro, do turco oriental engenho, que ainda bebe o licor do santo rio. Que ele está falando ainda dos muçulmanos, né, do pessoal para impor assim, expandir o cristianismo, a fé portuguesa, tá? A fé cristã católica. Então, gente, tem até a narrativa. Então, nós temos também, essa viagem aconteceu, essa história foi verdade, mas ele escreve em versos, e se você ler, por exemplo, a Odisseia, depois quando ele tenta voltar para Ítaca, tem os deuses que conspiram contra ele, e tem os deuses que conspiram a favor dos Lusíadas também. Vênus, ela conspira, ela age a favor dos portugueses. O Marte, que é o deus da guerra, também que considera os portugueses bons guerreiros, ele ajuda os portugueses, né? Por exemplo, o Netuno, que é o deus dos mares, ele não quer que os portugueses dominem as possessões do mar, o domínio dos mares, então ele conspira contra os portugueses. Baco também conspira contra os portugueses. Então nós temos a trama dos deuses, mas os portugueses, na verdade, não se dão conta disso, mesmo porque eles são cristãos católicos. Então nós temos toda aquela estrutura do poema épico. Tá, gente? Então é bom vocês, a aula aqui é um reforço, mas nós explicitarmos, falar um pouco, espero que esteja sendo claro para vocês, mas não fiquem só na minha explicação. Eu separo, eu não mandei esse material para vocês, não mandei, tá? Mas eu espero que vocês também pesquisem, leiam sobre isso, tá? Depois, se Deus quiser, esse problema vai passar. Aproveitem bastante, atualizem as leituras de vocês. E eu estou para reler algumas peças, porque depois de 1980, a ditadura de Salazar acabou eu vou falar sobre isso melhor depois, em 1974, eu estava em Portugal. E em 1980, foi o quarto centenário da morte de Camões. E na democracia, muitos autores teatrais, José Saramago, Natália Correia, entre outros, né, eles fizeram questionamento, o Jaime Gralheiro também, onde vai Luiz, ele fez um questionamento acerca de como foi usado no teatro o mito de Camões, o personagem, a figura de Luiz Camões